Ele vai nos falar em cerca de 25 minutos. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês e quero parabenizar, Diego, a montagem do programa desse simpósio de qualidade. No início, quando eu via a formatação e colocava a minha aula logo a seguir da professora Elaine, eu fiquei um pouco preocupado. Disse, pô, mas primeiro vai falar do prontuário, depois ela vai falar dos indicadores, né? Isso não fica legal. Ou o contrário, né? Mas a coisa realmente ficou muito boa e facilitou muito. É sempre uma responsabilidade falar depois da professora Elaine, mas nesse caso aqui ela realmente ela já respondeu a pergunta, porque na realidade nós temos que ter uma consciência. O prontuário eletrônico ele não é a solução. Ele é apenas um instrumento a mais na procura, na facilitação para se ter qualidade. Então, dentro daquilo tudo que o prontuário eletrônico possa vir a dar de subsídio ao anestesiologista, ao serviço como um todo, ao hospital, visando a procura da qualidade. Atingindo a qualidade, de que forma você vai saber se realmente o que você está prestando tem qualidade ou não? Através desses indicadores que a professora Elaine bem colocou. E ela disse algo que é muito importante, quer dizer, hoje não existe ainda estudos baseados em evidência de que o prontuário eletrônico realmente aumenta a qualidade. Quer dizer, você pode ter praticamente toda a qualidade, responder a todos esses indicadores, fazendo o registro no prontuário da mesma forma que você sempre fez. Mas a experiência, e é uma experiência de muito pouco tempo na parte de ficha de anestesia, tá? Essa experiência para nós ela é pequena, cerca de 1 ano e meio, mas nós temos uma experiência já de mais de 15 anos da ficha de avaliação pré-anestésica eletrônica. E a gente tem certeza de que esse recurso ele tem que ser utilizado e ele facilita, sim, muito a aquisição de dados, de informações e aumentando a segurança, e é isso que a gente vai procurar colocar para vocês. Ok. Então, os objetivos do registro eletrônico seriam o aumento da segurança para o paciente, esse é o objetivo básico que todos nós temos procurado sempre. A melhora da qualidade, que não está relacionada única e exclusivamente com a segurança, e o cumprimento da legislação. E também para quem investe num programa desse porte, e não custa muito barato para você investir num sistema de registro eletrônico, é o retorno positivo do investimento. Quer dizer, não adianta nada o hospital investir tudo lá e isso não reverter absolutamente em nada de aumento de ganho. Então, em relação ao cumprimento da legislação, vocês vejam que sempre é bom a gente relembrar, né, porque aqui no Brasil a gente tem vários níveis de aderência à legislação, como já foi aqui muito bem colocado, e a gente não pode esquecer de que é uma obrigação preencher corretamente o prontuário desse paciente. E a nossa resolução 1802, ela já estabelece a documentação mínima dos procedimentos, deverá incluir obrigatoriamente informações relativas à avaliação e prescrição pré-anestésicas, a evolução clínica e tratamento intra e pós-anestésico. Quer dizer, está tudo aí, já está tudo pré-determinado. O que nos falta apenas, no caso que nós estamos colocando aqui, é mostrar uma forma um pouco diferente de fazer esses registros. Então, inclusive a resolução, identifica o anexo 1 e todos os pontos que a gente tem que anotar na nossa ficha de anestesia, seja ela eletrônica ou não. Já a resolução 1821, ela estabelece normas para a utilização do registro eletrônico das anestesias. Então, tem toda uma legislação que diz como esse prontuário deva ser colocado e até que ponto ele possa ser utilizado e substituir integralmente o prontuário tradicional que nós adotávamos. Então, em relação ao aumento da segurança do paciente, aonde que o registro eletrônico poderia interferir? Só a luz é esse vermelho? Ok. Então, em relação ao aumento da segurança, a liberação do anestesiologista para melhor observação do paciente, principalmente nos momentos críticos.
Essa análise ela pode ser verdadeira, mas alguns criticam que o anestesiologista poderia perder muito tempo no registro eletrônico. Isso pode até ser uma certa verdade nos procedimentos muito curtos. Mas os procedimentos muito curtos também não são aqueles que têm uma margem de erro tão grande, né? E você consegue, na medida que você tem uma familiaridade grande com o registro eletrônico, de tornar, às vezes, até mais fácil o seu preenchimento do que a própria ficha tradicional. Esse registro eletrônico ele pode nos alertar para situações de riscos, tipo a presença de alergia, de doenças associadas, ou até mesmo a interação de fármacos que o paciente utiliza e fármacos que possam ser utilizados. Isso pode vir a ser programado. O projeto Cirurgia Segura, né, os dados do projeto Cirurgia Segura, os objetivos, estabelecendo alertas, né, numa atitude proativa do próprio sistema. Vocês vão ver ali o que nós já estamos procurando desenvolver nesse aspecto. A informação sobre exames complementares, quantas vezes você perde o exame complementar, você quer um exame complementar e você não encontra no prontuário desse paciente ou ficou no outro setor. Ali não, ali está tudo registrado, porque é um atendimento integral e todo o pré-operatório vai estar registrado ali dentro. Informações, a geração de uma prescrição segura e legível. Segura porque ela pode impedir essa interação de fármacos, pode impedir a prescrição de um fármaco que o paciente sabidamente tem alergia. E legibilidade, né? Quantos erros médicos são cometidos na administração de medicamentos pela pessoa responsável na dispensação e na aplicação do medicamento não conseguir ler o que o médico escreveu. E a guarda mais segura dos dados do paciente através de sistemas informatizados e com um padrão de segurança elevado. Em relação ao retorno financeiro, o aumento da eficiência na utilização do centro cirúrgico pode ser obtido através da análise dos resultados que se obtenham através desse registro eletrônico. O melhor gerenciamento das escalas dos anestesiologistas, a maior eficiência na cobrança de materiais e medicamentos, gerando maior renda ou menor desperdício para o hospital. A diminuição do tempo para fechamento da conta hospitalar, isso pode gerar um dado mais positivo para quem investe nesse tipo de tecnologia. A facilidade para a cobrança de honorários, por exemplo, no sistema cooperativo, em que já sairia uma ficha de atendimento pronta, né? Ao término do procedimento, gera a ficha, manda para a sua cooperativa, e isso facilita muito a cobrança. Em relação ao sistema de gerenciamento, continuando, quais são as propriedades que ele tem e que ele pode ter e deve ter? Ele adquire, armazena dados sobre o paciente que é anestesiado, ele fornece dados do paciente para o anestesiologista. Às vezes você tem lá um procedimento que ocorreu 10 anos antes e que pode ter algum tipo, houve alguma coisa, pode ter alguma interferência no que você vai fazer e isso está registrado no seu prontuário. Ele permite estabelecer prescrições de acordo com o quadro, pode estabelecer sugestão de tratamento para aquele paciente específico, para um determinado tipo de doença que ele possa ter. Ele facilita a pesquisa e o aprendizado, isso aqui é importantíssimo, né? Ainda mais para quem trabalha com médicos em especialização. Facilita o estabelecimento de protocolos, ele melhora a qualidade do tratamento se todos esses passos aqui forem perseguidos. Então, como a professora Elaine já falou, vários artigos estão sendo publicados, a gente já tem uma literatura já bem interessante e bem recente sobre esses sistemas de gerenciamento da anestesia. Então, esse artigo aqui também de 2009, a documentação gerada pelos sistemas de anestesia parece ser uma evolução obrigatória na prática anestésica atual. Os obstáculos para a sua adoção em grande escala parecem ser mais financeiros e comportamentais do que técnicos. É óbvio, nós temos uma situação de colegas que fazem anestesia há mais de 30 anos e registram na fichinha de papel. Não é tão simples assim mudar tudo isso e, de repente, tirar a ficha de anestesia no papel. Esse outro artigo aqui, que já foi mostrado anteriormente, embora pouco utilizado, os potenciais benefícios em relação ao aumento da segurança dos pacientes, eficácia clínica e melhora da qualidade, fechamento da fatura, geração de boletim de honorários, cumprimento da legislação e pesquisa de resultados são imensos.
O processo e precauções para instalação, seleção e implementação são complexos e têm sido aprendido através de tentativas, erros e acertos. Então, esse mesmo artigo ele mostra um organograma aí das possibilidades. E, por último, esse artigo aqui colocando, né, se o sistema de gerenciamento de anestesia informatizado ele pode aumentar a qualidade na sala de cirurgia. Então, a adoção desses sistemas na anestesia, bem como em todos os setores, estão redesenhando a maneira como os pacientes recebem tratamento de saúde. Esses sistemas com precisão armazenam, avisam e permitem buscar dados dos sinais vitais, permitindo análise sistemática desses dados perioperatórios relacionados com a anestesia. Com o uso deles, programas de gerenciamento da qualidade conseguem estudar mais incidentes e analisá-los muito mais rapidamente, né? Isso gerando um aumento da qualidade. Idealmente, os sistemas de suporte nas decisões através de guidelines liberados via esses gerenciadores poderiam facilitar a quebra das usuais barreiras para aderência a esses guidelines e, com isso, melhorar a qualidade do tratamento e a segurança dos pacientes anestesiados. Então, problemas que pode ocorrer na ficha tradicional habitual: a omissão de valores anormais, a falta de valores normais ou ilegíveis, o mascaramento de resultados fora dos padrões fisiológicos habituais, né? Informações incompletas, principalmente durante os eventos importantes. Então, são problemas que a gente tem de forma tradicional. Esse artigo aqui já foi mostrado anteriormente, ou melhor, continuando, ele apresenta níveis de evidência em relação a alguns aspectos, como náuseas e vômitos, profilaxia, e que já foi mostrado aqui também. E aqui eu vou tomar a liberdade de mostrar para vocês o que a gente tem adotado em Joinville em alguns hospitais. Tá? Nós temos esse sistema de registro eletrônico perioperatório que nós utilizamos hoje em dois hospitais, dois hospitais privados, o Hospital da Unimed e o Hospital Dona Helena. Apesar de serem fichas muito semelhantes, quase idênticas, como são grupos diferentes que trabalham na elaboração da ficha, ela tem alguns detalhes que às vezes são diferentes entre um e outro hospital, mas na base elas foram desenvolvidas pela empresa, né, que produz o prontuário eletrônico, o sistema de TI do Hospital Dona Helena, que inclusive forneceu as telas para eu poder fazer a apresentação, e também o sistema de TI do Hospital da Unimed, com a participação de todos os anestesiologistas do Serviço de Anestesia de Joinville, que foi, na realidade, aqueles que ajudaram a aprimorar esse registro eletrônico. Nós tivemos, no Hospital Dona Helena, em 6 meses, nós passamos do 0 em registro eletrônico a 99% de registro eletrônico das fichas de anestesia. E estamos comemorando agora, dia 4, 1 ano da ausência da ficha em papel dentro do hospital. Então, essa aqui é uma das páginas iniciais do paciente, né, abrangendo toda. Então, aqui está clicado em cima do paciente, a Rosane Tiane, ela está aqui nessa sala, ela é a nossa responsável pela TI lá do hospital, uma das responsáveis, mas é quem nos ajuda muito no dia a dia. Então eu posso colocar, mas é fictício aqui, ela não tem todas essas doenças e esses problemas que vão aparecer aqui. Então esse seria o desenho básico da nossa ficha de registro eletrônico. Então, você tem, isso aqui é um dado muito importante, que são as evoluções. Quer dizer, hoje ficou muito mais fácil você, quando esse paciente está internado, não é um paciente que veio da avaliação pré-anestésica do consultório, você tem uma facilidade de pegar todos os dados, pegar a evolução e, inclusive, acompanhar dentro da sala de cirurgia o pós-operatório. Quer dizer, no outro dia eu estou ali vendo a evolução do paciente, ou então eu faço anestesia de manhã, meio-dia vai para o setor, eu continuo acompanhando a evolução desse paciente através do prontuário. Com certeza isso, de alguma forma, apesar de não estar sendo medido ainda, mas deve vir a melhorar a qualidade do atendimento prestado.
Aqui a presença também dos exames não laboratoriais e os exames laboratoriais também. Nós temos uma tela grande em cada sala em que a gente pode, inclusive, visualizar imagens, né, exames de imagem, e a facilidade dos exames não laboratoriais também de você ter esses dados com maior precisão e maior rapidez. A relação de cirurgias que o paciente possa ter realizado, e aí, como eu disse para vocês, o paciente pode ter realizado cirurgia há um bom tempo atrás e você tem acesso a todo o prontuário e, inclusive, a ficha eletrônica de anestesia daquelas cirurgias. Aqui, quando você abre a ficha do paciente, que você vai se colocar como anestesista responsável, surgem os alertas que foram previamente colocados nesse prontuário, né? E há uma preocupação muito grande, principalmente em relação a alergias. Tá? E quando o paciente relata alergia a um determinado fármaco, o sistema bloqueia a prescrição desse fármaco. Ninguém consegue prescrever aquele fármaco para aquele paciente. Tem alergia de pirona? Nem no setor, nem no centro cirúrgico, em lugar algum ele consegue prescrever a dipirona. Então aqui seria a abertura inicial, né, de um caso que a gente realizou. Essa aqui é uma ficha real. A avaliação pré-anestésica. Então esse paciente aqui, ele tem duas formas. Uma de o anestesista fazer a avaliação pré-anestésica dentro do hospital, quando ele já está internado, ou então, quando ele já fez essa avaliação pré-anestésica na clínica de avaliação, a gente transporta os dados, inclusive o número da ficha para o nosso prontuário eletrônico. Aqui, continuando, em relação à ficha de avaliação pré-anestésica, o exame físico, e a conclusão e prescrição desse paciente. Então, o anestesiologista ele deve propor a técnica anestésica que ele vai utilizar e ele tem espaço também para fazer essa descrição da prescrição, atendendo aquela necessidade que a Joint Commission, por exemplo, exige do planejamento do processo anestésico. Quando o anestesiologista, essa é mais recente, vocês vejam aqui que esse é o último formato de tela que nós temos, e está incluído também a avaliação para a indução. Então, quando o anestesiologista ele der o início da anestesia, se ele ainda não fez a avaliação pré, ele vai receber uma notificação de que nenhuma avaliação estaria cadastrada para esse paciente, alertando que ele tem que responder. E do que consta essa avaliação pré-indução? São alguns itens, tá, que são especificados. Então, em relação ao aparelho de anestesia, o aparelho de anestesia e monitores presentes e funcionando. O local da cirurgia, local anatômico da cirurgia identificado, sim ou não. O paciente está em jejum, sim ou não. Medicação pré-anestésica, recebeu a pré-medicação, sim ou não? Intubação, existe previsão de dificuldade de passão dos dados através da monitorização direta. Então essa com certeza é uma crítica que pode ser feita, muito se pode discutir em relação a isso. Os sistemas de gerenciamento de anestesia utilizados na grande maioria dos hospitais, né, principalmente dos Estados Unidos, onde já se chegou perto hoje de 10% de utilização do registro eletrônico nos hospitais americanos, quer dizer, ainda é uma coisa muito pequena. Em instituições de ensino está beirando 40%, 50%, né, então vocês vejam que nem a realidade deles assim está tão avançada. Nós discutimos muito sobre a captação desses sinais vitais, como realmente é uma mudança de paradigma muito grande. A opção inicial para nós foi de que o anestesista, nessa parte, ele continuasse tendo a autonomia de fazer o registro dos sinais vitais. Então, no computador, cada anestesista, cada sala de cirurgia tem um computador exclusivo para o anestesista, e ele, da mesma forma que ele registrava os dados vitais na ficha em papel, ele registra no computador. Aqui nós temos, em relação à terapia hidroeletrolítica, né, as soluções que são utilizadas.
A anestesia técnica e descrição da técnica, né? Essa parte aqui é aberta para o anestesiologista, ele pode escrever o que ele julgar importante em relação à técnica utilizada e no momento que ele julgar interessante fazer. Aqui, o anestesiologista ele abre uma tela e ele faz a seleção das medicações que ele está utilizando. A relação de medicamentos, né, principalmente drogas adjuvantes da anestesia, descrição de materiais e o balanço também de ganhos e perdas que ele teve naquela cirurgia. O registro de evoluções, tanto a enfermagem tem o acesso dela e o anestesiologista e o cirurgião têm acesso. Então aqui é a ficha eletrônica que essa é a que fica na tela do anestesiologista. Através dela ele consegue acessar todos aqueles outros itens sem precisar sair da tela necessariamente, é só clicar com o botão direito. E aqui também, quando ele clica em cima da área de sinais vitais, abre a telinha para registro da pressão, dos sinais vitais que ele qualificou importante para aquele procedimento. Ele abre uma tela dessa forma aqui, né? Você clica na área dos sinais vitais e registra aquilo que você pré-programa, quais os sinais vitais que você acha importante de serem aqui registrados. Ao final da cirurgia, o anestesiologista ele pode, hoje ele pode, a partir de daqui uns dias ele vai ser obrigado a fazer a prescrição pós-anestésica. Tá? Então, essa aqui é uma prescrição padrão para quem vai ser liberado da sala de recuperação pós-anestésica para o setor, né, o paciente internado. Então, tem o jejum, você pode também prescrever a medicação, e aí tem os protocolos para dor, para náuseas e vômitos, né, que você facilita muito também a prescrição, e as recomendações para a enfermagem. Então, tem aqui verificação e preenchimento do índice de sala de recuperação. Na primeira hora, a cada 15 minutos, nas horas subsequentes, a cada 30 minutos. Oximetria de pulso, realizar controle de diurese, observar sangramento, realizar controle de perda, solicitar avaliação com anestesista em casos de dor intensa ou náuseas ou vômitos persistentes. Paciente apto para a alta da sala da recuperação pós-anestésica. O índice de sala de recuperação com pontuação acima de 12 pontos e nenhum índice abaixo de 1. Também é uma prescrição, também fica no padrão de protocolo, quando a SpO2 menor que 94%, né, estabelecer oxigênio-terapia. E aqui a ficha que é gerada quando o paciente vai ter alta para casa, né, que nos pacientes ambulatoriais. Então, são basicamente o início a mesma coisa, e só muda aqui, paciente apto para a alta da sala da recuperação, que indica que ele vai embora para casa, na grande maioria das vezes. Então, o índice também acima de 12 pontos e nenhum abaixo de 1, presença de acompanhante responsável para essa liberação, o paciente tem que estar orientado e alerta, capacidade de urinar quando submetido à anestesia regional, ausência de sangramento importante e há que se fornecer receita médica e orientações para o pós-operatório desse paciente. Aqui é o índice de sala de recuperação pós-anestésica, em que nós incluímos 7 itens. São os 5 básicos do Aldrich modificado e mais a verificação da dor e náuseas e vômitos no período que o paciente fica na sala de recuperação. E, por último, como nós não tínhamos ainda a certificação para utilizar o prontuário eletrônico único exclusivamente, havia necessidade de imprimir essa ficha. Então, tinha o padrão da ficha impressa, no final, o anestesiologista assina e coloca no prontuário. Brevemente, isso não vai ser mais necessário, porque a certificação já foi conseguida e aí viraria tudo eletrônico. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês e estamos à disposição. Obrigado.